Estamos numa época boa para aprender. É muito disponível a época. E não devemos deixar de cada momento aprender. Eu continuarei a palavra, eu vou fazer aqui uma ilustração no público. Muitos irmãos já sabem, mas talvez outros não. Vamos fazer uma ilustração no público, assim, glorificar pelo nome do Senhor da glória. Analise bem. Está um objeto, está o outro. Eu já fiz essa ilustração, mas não sei se todos compreenderam como se deve. É para nos alegrar, nos sentir cada momento mais libertos. A Bíblia funciona assim: aqui no meio, aqui no princípio, aqui ó. O que é que existiu aqui na promessa feita a Abraão? Aqui é o período abraâmico, período da aliança da fé. Esse aqui, ó. Estão compreendendo? Depois de 430 anos, aparece quem? Moisés. Por isso que é perigoso se usar a lei e não tiver Moisés. Recebeu a lei. Na época que ele esteve com Israel no Monte Sinai, aí começou a lei. Lei de obras. E durou até João Batista. Ele não pregou a lei, mas pregou já a disponibilidade de salvação. Quando sabe por que eu estou comentando isso? Que o ministério, não estou usando se as pessoas continuarem nessa influência de religiosidade para fazer para receber, vai parar. A maior parte da igreja vai esvaziar. Ela vai esvaziar. Porque chega um momento que o ano acaba. Agora, o que é que nos inspira? O que é que nos inspira? É a fé pela graça. Você é sempre inspirado por Deus. Agora, o perigo é não misturar a fé com a lei. Cerimonial, cerimonial é aquilo que já existiu e parou de existir. E ainda tem. Você está compreendendo? Agora, desse período aqui da lei, aqui o homem recebeu o quê? Maldição. Recebeu? Preste atenção. É uma realidade. Nesse período aqui que veio a lei, o homem recebeu de baixo. Então, nesse período, foi o período que a ira de Deus mais se acendeu. Mas por que a ira de Deus se acendeu? Porque quando você não compreende a palavra, quando você rejeita a ordem de Deus que você pode cumprir, e você assume algo que não se pode cumprir, Deus sabe que a lei foi dada para fazer observação. Você transmitiu, morreu, iriou, Deus irou. Então Deus se ira porque Ele não preparou mandamentos que não podemos cumprir. Ele preparou mandamentos que nós recebemos, compreendemos pelo Espírito de Deus com a igreja. Agora aqui estava a promessa feita a quem? Quem não sabe é bom que aprenda, porque a mistura da lei com a graça é adultério. É adultério espiritual, físico, moral e ministerial. Então a coisa é séria. Às vezes eu digo, fulano sabe o que aconteceu? Fulano praticou um ato imoral. O ato imoral está também está na imersão na mistura do marido morto. Esse aqui é morto com o marido vivo. Que é isso? Então, aí, depois desse período da graça,
que o ensinamento que ele tem um princípio, desde os princípios dos primeiros do arrependimento, então ele leva a pessoa ao crescimento, o crescimento vai crescendo. E assim a gente sente liberto. Então, quero dar essa referência aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, né? Verso 17. Aqui no livro de Gálatas. Gálatas 3, verso 17, nós já lemos, mas é importante a gente aprender bem, porque é preocupante. Hoje não parece nada mais útil. Eles vão pregar na mistura, pregando, depois vai se esfriando. Não é bom. Isso não é um julgamento. É um discernimento dessa palavra de Deus. No livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 17, que está falando desse tempo aqui, ó. Esse período de Abraão, esse período aqui de Abraão, Gálatas 3. Encontraram o que diz a palavra de Deus, mas digo isto, dizer, o testamento anteriormente concedidos aqui na palavra por Deus, a lei que veio há 430 anos depois, não usa de forma a abolir a graça. Então aqui, ó, por isso que eu fiz a ilustração. Quando Deus deu a graça, foi quem? Quem? Abraão. Aí, o que eu quero referir? Que as pessoas usam muito. Destruidor, devorador, amigrador. Mas quando esse período que Deus salvou Abraão, fez promessa, no momento que Abraão recebeu a palavra, acabou a maldição. Não tinha migrador. Migrador não é demônio, é um céu que existe em Israel, não deve saber. Não sei se sabe, não é? É o cortador, é a locusta, é o gafanhoto, a migração com os outros e cortavam, destruir a lavoura de Israel, eles quebravam a lei. Então eram cegos, assim por diante. Agora, hoje que esse espiritualizasse com a telefone, eles não nos destroem. Eles não estão mais invadindo a nossa área de salvação. Por quê? Porque nós aceitamos a fé nesse período aqui, ó. Salvação. Então, quando Abraão recebeu a palavra, ele se converteu. E tudo quanto é coisa má desapareceu. Agora ele estava numa posição de receber de Deus ajuda e investimento. Agora analise bem. Um casal de idosos recebeu a promessa no período que Deus promoveu a quarta aliança, que era o retrato verídico, xerocado e autenticado da graça que é verídica, e por isso nós alegramos muito, não é? Por isso que a gente se alegra muito, é uma figura autenticada, xerocada, é uma irmã gêmea, no sentido de comparação, sobre esse período da graça. Então, Israel, a nação foi formada nesse período aqui, ó. Período da... Está compreendendo isso? No período da... Graça. Exatamente. Esse período da graça, ele foi... A família foi crescendo, foi aumentando. Depois, primeiro veio Isaac, veio Jacó, é isso? E a promessa ela foi sempre confirmada, mas debaixo da graça. Vamos ler aqui no livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10 ao 15. Deus falando já foi com o neto, mas debaixo dessa mesma promessa. É muito lindo a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 28. E isso é muito lindo na palavra. Se o irmão Carlos encontrou, os irmãos encontrando, porque para
começado o ministério do filho, que era Isaac. E agora Deus falando com o neto de Abraão, respeito do mesmo propósito. Vamos encontrar capítulo 28 de Gênesis, versículo 10 até o 15. Depois vamos analisar o 17, 16. Partiu Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escala cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Esta terra tu te has deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te darei, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Isso, falando com quem? Jacó, o neto. E o que nós vemos que sempre a menção que Deus faz com a promessa é só de dar, só de animar, de prosperar, de proteger, conservando algo que já tinha revelado no ministério do avô. Se nós olharmos no capítulo 26 de Gênesis, Isaac passou lutas com os inimigos, colocavam postos, os inimigos entulhavam, mas depois, como ele estava dentro da promessa, chegou o momento que Isaac, cavou um poço e deu água, achou água do céu e vieram trazer notícia para ele. Mas quando ele olhou para o poço, assim, não era nada iluminado, era um rio que corria de baixo. Era um rio que corria, um rio mesmo, que trouxe toda a prosperidade, dizia a promessa. Agora Jacó foge de Isaú, você não sabe. Agora, fazendo esse parênteses, o mundo entende como que é perigoso a precipitação. Conta a história do capítulo 7, para ganhar mais tempo, que Rebeca se tornou estressada. Isaac vai morrer, e Jacó não vai dar terra, não foi isso? Quer dizer, Rebeca colocou Isaac acima de quem? De Deus. Você vê que coisa, né? Muitas vezes acima de Deus. Aí, como a promessa já tinha feito, os irmãos sabem que quando Deus faz promessa, essa promessa da graça, ela tem juramento. É uma promessa que veio o Espírito de Deus para nos dar segurança. Aí ele corre o seu irmão e tem o sono. E os anjos de Deus subiam e desciam naquela escada. E lá no topo da escada quem estava? Deus. O que é referi hoje? Então, hoje, tanto comunicado de segunda, Deus falou para mim, eu vou passar para você, mas não, a personificação da graça é ação direta. Não houve outra pessoa, Deus falando, para transmitir o recado a Jacó. Não, ele falou diretamente com Jacó. E a mesma palavra que ele disse a Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, é as mesmas palavras que ele disse a Jacó. Os teus descendentes, lá em Gênesis 15, 5, Deus falou com Abraão: olha para os céus, vê se pode contar as
salvação é inimigo, pode contar os salmos. Aí ele disse a Abraão: olha, vê se pode contar o pó da terra, céus estão sinistros. Aí vem a tecnologia, é bênçãos materiais, e é o povo mais sábio do mundo em tecnologia, são o povo da promessa feita por Abraão. Agora vemos Deus falando com Jacó. Então, da mesma maneira que eu fui com teu pai Isaque, eu serei contigo. Mas Deus ficou teu pai Abraão, porque Abraão era o pai na fé. Para que a pessoa sinta seguro. Nessa época, seguro mesmo da salvação. Mas ele tem que estar para ser entendido aqui. Aí ele falou com Jacó: e as teus descendentes serão estrelas. Tua descendência será numerosas. E aí a terceira, aí a gente chama-se ministério de implantamento. O ministério que Deus deu a Abraão foi um ministério, aí suplantamento, melhor dizendo. O ministério de Abraão foi um ministério que Deus implantou em Abraão, mas implantou de graça, ou não? Dá para compreender bem? De graça. Aí Abraão creu, foi justificado antes das obras e prosseguiu. Agora o neto vai para Padã Arã, fugindo do seu irmão, como está falando. Ele colocou uma pedra, como cabeceira, que parece que não faz sentido, mas aquela pedra simbolizava Cristo sem Jacó saber. Está compreendendo? E na cabeça sobre aquela pedra, ele teve a bela visão. E uma visão tão profética que ela cresceu. Não sei se os irmãos sabem, mas aquele local onde Jacó teve a visão foi o local onde Cristo nasceu. Sabia? Sabia, Luiz? Eu estudei uma outra vez na terra, troquei no guarda. Isso, guarda, não deixa eu entender, não. Quer dizer que a palavra da promessa tem uma ligação com o ser humano toda especial. Aí Deus preparou Jacó, preveniu Jacó, e ele disse: você vá e você voltará bem. É a palavra de Deus. Deus fez a promessa a Abraão, confirmou Isaque e implantou ou suplantou em Jacó a palavra. Aí continuou. Aí nessa promessa, o que aconteceu para frente? O povo foi aumentando, aumento da nação de Israel. Aumento. Já aqui no capítulo 38, na sequência, final de Gênesis, Israel, o povo desceu para o Egito em 75 a 78 anos. 65 a 78 anos, de acordo com a contagem de cronistas. E naquela continuação, aí o povo foi aumentando, porque Deus disse a Abraão, falou agora com Jacó, na qual Deus falou, só existia quem? Era Abraão, Isaque e Jacó. Aí Deus falou com ele, aí o povo foi crescendo, e foram para o Egito. Mas debaixo do quê? Da promessa. Os irmãos podem ver que nessa promessa, Abraão, ele teve uma história de com 318 homens, quer dizer, Deus chamou Abraão. Um só casal, mas dali mais alguns anos, Abraão já foi próspero, ele tinha um grupo de homens, com 318 homens, e ele venceu 5 potências na guerra. Abraão, porque era a graça que é o ministério de investimento. Ou seja,
Já leram? Então vamos ver, então, analisando a notícia que Deus deu a Abraão, aqui no capítulo 14 do livro de Gênesis, voltando para lá, nos versículos 13, 14 e 15. Monta aí, se quiser, para ler para nós, é mais tempo. Sobre o ministério da graça e o ministério que nos leva a perseverar. Quando Ló foi levado cativo, pode ler o 14, 13, 14, 15, 16. Isso. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu. Versículo 13, não é isso? Perdão. Versículo 13. 14, 13. Vem que ele escapou e avisou Abraão que Ló tinha sido Então veio um que conseguiu escapar e contou a Abraão, o hebreu, o qual habitava junto dos carvalhais de Maniré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Ané. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318. Quantos? 318. E só um pouquinho mais, ele pela chamada somente estava no casal. Ele sabe. Mas como foi pela graça, e a Deus foi investindo em Abraão, e ele se tornou um general. Pode prosseguir. E os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, perseguindo-o até Jopá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer todos os seus bens, e também a Ló, seu irmão, com os seus bens, e também as mulheres com todo o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. Veja bem, então Abraão com 318 homens, se os irmãos lerem o versículo 1 até o 13, era um rei muito famoso, Escol, e era muito famoso, e não tinha ninguém que parasse diante dele. Ele aliou-se com mais reis para promover destruição contra Sodoma, Gomorra. Aí não falou o resto da cidade, mas na sequência fala, fala Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim. Era 4 cidades que foram destruídas. E Abraão e Ló tinham sido levados cativo na época da guerra. Os reis de Sodoma perderam a batalha, foram levados cativo e Ló foi levado junto. Aí a notícia vem a Abraão, olha, os inimigos venceram os reis de Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim. E agora o teu sobrinho Ló está preso, está aprisionado. Qual foi a atitude de Abraão? Isto é, obras testemunho da fé. Ele armou com 318 homens contra 5 reis. Só que quem deu a vitória foi os 318 homens ou foi Deus? Foi Deus. Você está compreendendo como uma pessoa edificada na fé, Deus dá vitória em qualquer momento e nos segura. E continuou. E ele venceu, e venceu com sucesso. E o que aconteceu depois da vitória? Por que eu estou falando isso? Porque aí até aí Abraão já era vitorioso. O que aconteceu depois da vitória? Vamos olhar até o 15, né? No 16, 17 até o 20. Vamos ver o que diz a palavra. Deus conta a história da guerra. Eu li até o 17. Até o 17, isso. O 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sendo que esse era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo depois da vitória. Vocês compreenderam? Por
Porque antes que ele dizimasse, que é o dízimo da fé, ele já era, não tinha devorador. Porque ele enfrentou a guerra e venceu. Deus venceu por ele, claro. E não tinha devorador na vida mais, porque o devorador, no sentido geral, quando Abraão aceitou a fé, desapareceu. Aceitar Cristo é para ficar isento da maldição. E aí as boas obras que você faz, já é para a glória de Deus, testemunha dessa fé. Aí veio o Melquisedeque, vamos analisar esse assunto. Quem era Melquisedeque? Rei de Salém, sacerdote. Para quem não descobriu, irmão, Melquisedeque, como não citou, ele tinha dois cargos, 3. Ele era rei, sacerdote e profeta, ele profetizou Abraão. Só que, devido à ação de Melquisedeque, a lei não dá esse direito, por isso que nós estruturamos bem na graça. Na lei, um rei não podia ser sacerdote. Tem 1 Samuel 13 na sequência, quando Saul foi exercer o ministério de sacerdote, Deus rasgou o seu ministério e transferiu a Davi. E ele foi rejeitado por causa das transgressões que ele já não estava. Se fosse na graça, ele poderia ser aprovado por Deus, mas nesse período de Saul, como exemplo, já não era o período da lei, da graça, era da lei. Agora analisa bem, e veio aquele homem, Abraão como líder da terra, na época dado por Deus, de repente aparece um homem. O que Abraão fez? O que o homem trouxe para Abraão? Você vai fazer uma avaliação original? Então, depois que Abraão foi vitorioso, ele tomou o quê? A ceia. Depois que ele tomou a ceia, ele dizimou. Mas tudo isso é uma demonstração da graça de Deus. Aí veio o Melquisedeque que abençoou Abraão. Trouxe a Abraão o quê? Pão e vinho. Demonstrando que nós temos na aceitação de Cristo a aliança de sangue. Está compreendendo? É a maneira que nós aceitamos a palavra, nós entramos na vida de Deus, pela aceitação. E Deus corresponde entre nossas vidas, através do sangue de Cristo. Glória a Deus. Aleluia, é verdade. Ele trouxe pão e vinho, e não foi, mas simplesmente toma, beba, era uma comida comum. Não era comida comum, não. Que refere a ceia que o Senhor trouxe a Abraão. E fez aquela aliança. Estão compreendendo? E Melquisedeque era rei de Salém, que é Jerusalém. E ele era sacerdote do Deus. Então eram dois cargos em uma pessoa. E ele profetizou a Abraão, abençoando na parte de Deus, era o filho de Deus. E ele deu a Abraão a ceia, estão compreendendo? Depois abençoou Abraão e depois recebeu o dizimado de Abraão. Estão compreendendo? Sem maldição, sem devorador, sem nada. Porque é isso que a fé traz em nós. A preocupação que a gente tem hoje, olhando na Bíblia, é que essa época da fé, para muitos, ela não foi compreendida. E devido a ela não ser compreendida, confunde com a época da lei. Aí o Melquisedeque abençoou Abraão. Sabe o que eu ia falar novamente? Melquisedeque era a figura de quem? A figura de Cristo, ele veio, apareceu sem pai na terra, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, sem fim de dias.
Está em Hebreus 7, declara muito bem sobre a interpretação de Melquisedeque. Mas o que nós estamos focados é a promessa da graça e o progresso que ela nos traz. Para não deixar fazer, porque nós ficamos desorientados nessa época de tanta confusão, mundo digital, né? Profecias antibíblicas, não são poucas, são muitas, e as pessoas creem. Agora analise bem. Aí Melquisedeque abençoou Abraão, trouxe a ceia a Abraão, e quando Deus fez a Abraão a aliança, cada momento a mais, Deus ia reforçando na palavra. Lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus continua fazendo a aliança que ele fez com Abraão, continua confirmando. Ele fez Abraão cair pelo grande sono. E depois Abraão mencionou com ele: não tem herdeiro, o herdeiro é o Damasceno, é o Damasco da Síria, ele empregado de confiança. Aí Deus fez Abraão um grande sono para esse homem. Abraão sabe quando há escuridão, quando há sono, nesse sentido, é passar das trevas para pacto. Quando Deus quis dar a Adão a mulher, o que aconteceu com Adão? Caiu profundo sono. E ele fez aliança com Adão de empregado de vitória. Já com Abraão, também fez cair profundo sono sobre Abraão. Quer dizer que a escuridão envolveu Abraão. Aí a aliança confirmada de Deus com Abraão sobre o número da aliança. Se os irmãos for escrever, qualquer um, fazer o número 8 é o único número que começa e fecha com duas pontas. É o lado do homem caído, e Deus vem do lado para levantar o homem, mas pela fé. Por isso que hoje, quando é ensinado na Bíblia que nós estamos na 8ª aliança, e a eterna aliança, é preciso que compreendamos que não existe mais outra. É a ligação direta. Mas o assunto que estamos referindo é que Abraão fez uma aliança com Deus, justamente naquele momento do pacto da aliança. E o que acontece? Então os dois se tornaram amigos, amizade. Quer dizer que Deus deu a Abraão a lei, a graça, para manter Abraão debaixo da amizade com ele. Glória a Deus! Ele aceitou. Aí continuou essa doutrina, e é bom nós compreender, porque essa interpretação, ela chegou ao conhecimento de todos os profetas do Antigo Testamento. Aleluia! O salmista do Antigo Testamento compreendeu, olhou a palavra e alegrou-se, e assim por diante. Melquisedeque era a figura de Cristo. Mas na lei da graça, aprendam a palavra, figura na graça. Vamos ver no Salmo 110, verso 4. O salmista, mesmo observando o fundamento da fé, que é interessante. Quando ele estava no Salmo, ele estava dentro da lei, só que ele não confirmava a lei, ele confirmava a graça. Oh, maravilha! Isso é lindo na palavra do Senhor. Encontrou? Pode ler no caso. Salmo 110, verso 4. É muito lindo a palavra de Deus. Para nós aprender, irmãos, para conservar, para termos. Salmo 110, 4. Isso. Jurou o Senhor que não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí é o aparecimento lá de Abraão. E ele, Deus, a salvação, Deus jurou que abençoava Abraão e ajudava Abraão e até o fim. Mas esse juramento sobre a ordem de quem? De Melquisedeque, que é rei de Salém, que é rei de Jerusalém,
e rei de justiça e de paz. Então, nós hoje temos um ministério de muita alegria, um ministério pessoal. Quando não compreende, a pessoa fica ansiosa e não sabe por onde está compreendendo o irmão Paulo. Está compreendendo? Veja bem, é trazido para nós hoje. E assim continuou o ministério da fé. E Abraão creu, Deus investiu, deu a vitória, deu ceia e depois veio dizimar. Totalmente fora da regulamento da lei. Até aí, não existia Abraão nem os seus pessoas, os seus empregados, que eram circuncidados também, marcados para ter aquela manipulação. Ninguém era chamado de ladrão. Porque aquilo que é por fé, não é por lei. E é por fé, pode ter que Abraão deu, mas não Deus pediu. Está compreendendo? Ele pretendeu honrar a Deus com aquele percentual, só que nem Abraão, nem Jacó, Deus pediu, mas depois, quando morreu até o 17, ao 15 de Roncada, de capítulo 28 de Gênesis, aí depois que Deus falou com Jacó, eu irei contigo, te abençoarei, abençoei teu pai Abraão, indo e voltando em paz. Só fé. E Deus não falou com Jacó, nem com Abraão, nem com Isaac. Faça um sacrifício aí, porque você pode te dar a bênção. Não. Ele só advertia-os para que eles crescem na promessa. Depois, lá na frente, Jacó disse: assim, eu também vou dar a 10ª parte, né? Agora que nós chegamos à libertação da graça, a gente sabe que o cristão liberto não dá 10% para Deus. Ele vai a 50%, vai a 60%, vai a 100%. Está compreendendo ou não? Porque essa graça que Deus deu a Abraão, ela não tem limite. Ela funciona de acordo a fé e a visão da necessidade de cada um. Então você não está pegado em 10%. A lei sim, a lei dá desse direito. Era bem restrito. Mas a graça vai além do necessário. É por isso que a graça é liberta. E assim continuou. Mas vemos que esse período, entre essa toalhinha e esse aqui, é o período que a Israel cresceu lá no Egito. Foi mandamento de Deus, falando lá no capítulo 23 de Gênesis, que eles iriam para o Egito, seriam escravizados. Mas Deus já tinha dito a Abraão: só que os teus descendentes não sairão do Egito pobres. Olha a providência da fé. E no momento, nós vemos lá no capítulo 13 de Êxodo, na sequência, pelo capítulo 12 e 13 de Êxodo, quando Israel saiu do Egito, Deus liberou os egípcios. Deus venceu os egípcios, a dureza do coração, e deu aos egípcios, a Israel, a liberdade de pedir o que quisesse. Israel saiu com animais, prata, ouro, vasilhas, alimentos em abundância. Saiu rico do Egito. Porque Deus nesse período aqui, foi o período que Israel saiu do Egito. Então Israel saiu do Egito como uma nação, com base nessa promessa que Deus fez a quem? Abraão. Só graça. Só investimento. Sem fazer sacrifício. E esse objeto do meio, ele representa o local onde Israel chegou. Israel saiu do Egito e chegou até o monte com 3 meses de viagem. Mas debaixo de onde? Ixi, você vê que é como a ignorância humana? Chega nesse local aqui do Monte Sinai, Deus reforça o sentimento que ele tinha revelado a
para Isaac e Jacó. Vocês viram o mar vermelho abrir-se? Vocês fizeram algum sacrifício? Não. Então eu investi em vocês. Houve maná no deserto. Houve a transformação da água amarga para a água doce, as águas de mar, no capítulo 16 de Êxodo. E dizer, para que vocês fossem beneficiados da água amarga para a água doce, fizeram algum sacrifício? Não. Investimento da água. Só investimento. Aí Deus alertou ele, eu já falando isso várias vezes na minha palavra. Chama Moisés e diz, diga ao povo que eu fiz tudo com eles, só por meio da minha promessa pela fé, eu fiz a Abraão. Ali o povo tropeçou. Aí houve um grande tropeço, e é isso se estendeu de tal maneira, porque o inimigo psicologicamente é a área que ele mais trabalha, é fazendo a pessoa mudar de ideia. Mas não é ideia para o bem, é ideia para o mal. Aí quando Deus. Vocês estão compreendendo ou não? É que se no primeiro dia que o irmão e a irmã aceitaram Jesus, se tivesse o ensino bíblico, hoje não tinha tanta dificuldade para compreender a palavra. É verdade. Porque nessa parte a gente observa que não tiveram princípios. Pode ver que os princípios somente mais da emoção. Agora, as igrejas, como eu disse, no princípio, as igrejas elas se esvaziam muito. Por causa de que não teve um princípio de doutrina sobre o efeito da graça. Porque, já que não teve esse princípio, então vamos levar a lei avante. E o povo fica com medo, o povo oferta com medo, o povo vai na igreja às vezes com medo, e assim por diante, e nunca liberta, mas também não, segundo a Bíblia, não persevera. Agora, analisando bem, nesse momento que chegou Israel lá no Egito, eu vou só comentar, Deus falou com eles que Deus tinha um plano de prosseguir. Nós fizemos um carro, Deus falou com o neto de Abraão, do Jacó. O meu plano que eu fiz com o teu avô, com o teu pai, vai seguir em ti. Vai prosseguir em ti. Vai prosseguir. Agora Deus falou com Moisés para falar com Israel. Olha, o plano que eu fiz com Abraão, com Isaac e Jacó, aliança, agora vai prosseguir na tua descendência. O que é que o povo disse? É versículo 8 de Gênesis. Vou dar só um tempinho ainda para ler. Pode dar uma olhadinha, irmão. No versículo 8, aí eu tropeço.